Samuel, como é que uma ferramenta tão simples como o pano de batida pode ajudar no monitoramento da lavoura diante de um surgimento de uma praga como a helicoverpa? O pano de batida é a principal ferramenta para o agricultor fazer o diagnóstico da sua lavoura. Se pensar uma coisa do dia a dia, quando ele vai consultar que está com problema de saúde, um médico e tal, o médico vai pedir para ele fazer um exame para poder ter certeza de qual que é o problema que está acontecendo. Então, não de modo nenhum pode se indicar uma medida de controle de algo que não se conheça. Assim também para a agricultura. É importante então fazer a amostragem, porque uma lavoura nunca é igual à outra, um ano nunca é igual ao outro. Não é possível estabelecer uma regra geral sem que se faça uma checagem, uma verificação da ocorrência das pragas na lavoura, que praga que está ocorrendo, qual que é o nível populacional para se tomar a melhor decisão, considerando que algumas pragas merecem receber medidas de controle distintas de outras. Então isso é a principal, o pano de batida é uma ferramenta bem simples, como foi dito, mas é a principal ferramenta para ter esse correto diagnóstico e para fazer, a partir daí, um bom manejo da praga, evitar perdas da lavoura e também evitar o gasto excessivo com agrotóxicos. Vamos ver como é que funciona então? Vamos lá. Então, o pano de batida ele tem 1 metro de comprimento, que é esse comprimento, e ele é instalado entre as linhas de soja, com cuidado para não sacudir, principalmente a linha que for escolhida para fazer essa amostragem, e então se estende ele por todo o espaço entre linhas. No caso de helicoverpa, o primeiro procedimento, após instalar o pano, é fazer a verificação dos ponteiros, que é onde inicia-se o ataque, especialmente nessa soja aqui que ainda está na fase vegetativa, tá ainda se estruturando. Então o primeiro passo para a helicoverpa seria verificar cada um dos ponteiros de todas as plantas desse 1 metro de linha. Ela fica escondida aí? Ela fica, porque aqui é o lugar preferencial para a mariposa depositar os ovos. Então o início do ataque vai ser exatamente nos brotos apicais. É importante lembrar que essa área, esse local aqui que a gente está fazendo a amostragem, até esse momento não foi feita nenhuma pulverização. Então a gente nota alguma desfolha causada até por outras pragas, e a amostragem de helicoverpa é assim que a gente faz. Então aqui a gente encontrou a primeira lagartinha, ela está abrigada entre os folíolos, é até um pouco difícil de abrir ele aqui, ela fica bem abrigada. Olha, ela fica bem escondida mesmo. Exatamente. Então tem um pouco de ataque, ela comeu, consumiu parte desses folíolos pequenos, e aqui, então, como eu disse, é colocado os ovos, e ela na sua fase inicial se desenvolve abrigada nesses ponteiros, Eu vou colocar aqui no pano, porque depois a gente vai contabilizar todas elas, Tanto aquelas que estiverem na folhagem, quanto aquelas que estiverem nos brotos. Então, lógico, a amostragem é bastante rápida, então não dá tempo da lagarta também fugir a partir daqui. A gente vai continuar olhando os ponteiros, até o final desse 1 metro, para ter a contabilização do total. Aqui, por exemplo, teve um ataque, tem uma desfolha, teve uma área consumida, uma área foliar consumida, mas a lagarta já não está mais presente, Então, possivelmente teve ação de algum agente de controle biológico, Como disse aqui, nessa área ainda não foi aplicado nenhum inseticida e já não tem um nível de infestação tão alto, Então, olhando até o final com bastante atenção, Tem que procurar mesmo, nessa fase. Exatamente. É isso que vai dar segurança para o agricultor sobre a necessidade de controle ou não. E é muito simples, É bastante simples e é bastante rápido, assim que o agricultor pega experiência de fazer isso, É bastante rápido. São 6 a 8, dependendo do tamanho da área, até 10 pontos, numa área de 100 hectares. Mas, lógico, quanto mais pontos de amostragem o agricultor fizer, melhor vai ser para a segurança da informação que ele vai ter. Nesse caso, você só encontrou uma lagarta. Isso significa que não precisa aplicar? É o nível de controle, são 4 lagartas por metro, em média, na média de 6 a 10 pontos. Mas além, eu só olhei os pontos os ponteiros. Agora eu vou sacudir as plantas sobre o pano, com cuidado para às vezes alguma lagarta maior ela está presente também na folhagem, Então essas elas caem com mais facilidade
quando a gente sacode as plantas. E aí, uma olhada atenta, a gente já constata. Então, realmente foi apenas essa lagarta, né? Apenas essa lagarta que ocorreu. E então, nesse caso, se fossem, né, todas as amostragens tivessem apenas uma lagarta, daria a média de uma lagarta por pano. O nível de controle são 4 lagartas. Ainda, né, a recomendação nesse caso seria o agricultor continuar fazendo a amostragem pontos da lavoura. Em vários pontos na lavoura e também ao longo do tempo, no mínimo uma vez por semana. Lógico, se ele tiver condição de fazer com maior frequência, vai dar mais segurança ainda para a tomada de decisão sobre a necessidade de controle. Além do pano de batida, tem uma outra ferramenta, parece, aí que ajuda, ela é bem didática, que é essa ficha de monitoramento. Isso. Como é que funciona, como é que se usa essa ficha? Essa ficha de monitoramento, ela está disponível no site da Embrapa e ela apresenta em um lado dela a representação das principais pragas da lavoura, não só a helicoverpa, e no outro lado, no verso, né, então apresenta vários inimigos naturais com algumas imagens para auxiliar, né, o agricultor no reconhecimento dessas pragas. Então aqui tem espaço para anotar, né, lagartas grandes, pequenas, e nos vários, né, tem espaço para 10 pontos amostrais, né? Então a partir daqui o agricultor vai contabilizando, né, as pragas que ocorreram em cada uma das batidas de pano que ele realizou ao longo da sua lavoura. E a partir disso aí, então, é possível então calcular o total e calcular a média e tomar a decisão sobre a necessidade de controle. É muito simples, então. Quem quiser pode acessar o site da Embrapa, www.embrapa.br/helicoverpa-soja, para fazer o download dessa ficha e receber mais informações sobre o uso do pano de batida.